Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos contar uma história que parece piada, mas é 100% real. Imagine um país inteiro, com um exército treinado, declarando guerra a um bando de pássaros e perdendo feio. Pois é, isso aconteceu. Preparem-se para conhecer a inacreditável Guerra dos Emos. Vamos voltar para 1932, na Austrália. O mundo ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial. E milhares de soldados australianos voltaram para casa com a promessa de um recomeço. O governo lhes deu terras no vasto e árido interior do país para que pudessem plantar trigo e construir uma nova vida. Mas a vida no campo não era fácil. O solo era difícil, o clima imprevisível e os recursos escassos. Mesmo assim, esses veteranos, acostumados a desafios, não desistiram. Eles araram a terra, plantaram as sementes e, com muito suor, viram suas plantações finalmente começarem a crescer. Parecia que, depois de tanta luta, a paz e a prosperidade estavam a caminho. Mas eles não contavam com um novo tipo de inimigo. Um inimigo que não vinha de outro país, mas da própria natureza australiana. Foi então que eles chegaram. Não eram tanques, nem soldados inimigos. Eram mais de 20 mil emus, as aves gigantes nativas da Austrália. Em sua migração anual, eles descobriram que as fazendas dos veteranos eram um verdadeiro banquete, com água e comida farta. Esses pássaros, que chegam a quase 2 metros de altura e correm a 50 quilômetros por hora, eram uma força da natureza. Eles invadiram os campos em bandos enormes, devorando as plantações e derrubando as cercas frágeis. Para os fazendeiros, era um pesadelo. Os veteranos, desesperados, tentaram de tudo para espantá-los, mas nada funcionava. Os emos eram simplesmente numerosos demais, rápidos demais e, bem, destemidos demais. Sem saber mais o que fazer, eles apelaram para a única coisa que conheciam: a força militar. Eles escreveram ao governo, pedindo que o exército interviesse. E, para a surpresa de todos, o governo australiano concordou. A guerra estava oficialmente declarada. Assim, o exército enviou uma pequena tropa para o oeste, sob o comando do Major G.P.W. Meredith. O arsenal, 2 metralhadoras Lewis, as mesmas que cuspiam fogo nas trincheiras da Europa, e 10 mil cartuchos de munição. A confiança era alta. Afinal, que chance teriam meros pássaros contra o poder de fogo moderno? Mal sabiam eles que estavam prestes a entrar numa das batalhas mais bizarras e humilhantes da história militar. No dia 2 de novembro de 1932, a operação começou. Os soldados avistaram um grupo de cerca de 50 emus e se prepararam para o ataque. O major deu a ordem, e as metralhadoras abriram fogo. O som ecoou pela planície. Mas, em vez de uma carnificina, o que aconteceu foi cômico. As aves, assustadas, não caíram. Elas se dispersaram em todas as direções a uma velocidade impressionante, correndo em zigue-zague. Os soldados gastaram centenas de balas e, no final, conseguiram abater apenas um punhado de aves. A primeira batalha foi um fracasso total, mas o exército não desistiu. Eles tentaram uma nova tática. Em vez de um ataque surpresa, tentaram emboscar um bando de mais de 1000 emos perto de uma barragem. Dessa vez, eles esperaram as aves se aproximarem para não desperdiçar munição. Parecia um plano perfeito. Mas, no momento do ataque, uma das metralhadoras travou após disparar apenas alguns tiros. Antes que pudessem consertá-la, os emos já tinham desaparecido no horizonte, mais uma vez ilesos. O Major Meredith começou a perceber que seu inimigo era muito mais inteligente do que ele imaginava. Em seu relatório oficial, ele escreveu algo surpreendente. Ele disse que os emos pareciam ter uma organização militar própria, com táticas de guerrilha. Ele observou que cada bando parecia ter um líder, que ficava de vigia enquanto os outros comiam, alertando sobre qualquer perigo. Quando os soldados se aproximavam, os emos se dividiam em grupos menores.
e fugiam em direções diferentes, confundindo os atiradores. Era como se eles soubessem exatamente como se defender. A situação ficou ainda mais surreal quando os militares decidiram montar as metralhadoras em cima de caminhões para perseguir as aves em alta velocidade. A ideia era acompanhá-las pelo terreno acidentado. Mas a realidade foi desastrosa. O caminhão pulava tanto que era impossível mirar. O atirador mal conseguia ficar de pé, quanto mais acertar um alvo em movimento. Em uma dessas perseguições, o caminhão acabou atolando na lama. E os soldados só puderam assistir, impotentes, enquanto os emos fugiam tranquilamente. As notícias sobre a guerra chegaram aos jornais, e a imprensa não perdoou. As manchetes eram hilárias e humilhantes para o exército. Exército em retirada diante dos emos, dizia um jornal. Outro publicou uma charge mostrando um soldado fugindo de um emu gigante. A opinião pública começou a ridicularizar a operação, questionando o custo e a eficácia de usar equipamento militar pesado contra pássaros. A Guerra dos Emos virou motivo de piada nacional. Após quase um mês de tentativas frustradas e mais de 10 mil balas gastas, os resultados eram patéticos. O relatório oficial estimava que menos de 1.000 emos haviam sido abatidos e a população continuava a crescer. O custo da munição era maior que o prejuízo causado pelas aves. Ficou claro para todos que aquela guerra era uma causa perdida. Em dezembro de 1932, o governo envergonhado ordenou a retirada das tropas. A guerra havia terminado e os vencedores indiscutíveis eram os emos. Os fazendeiros, no fim, voltaram a usar métodos mais simples, como cercas mais fortes, que se provaram muito mais eficazes. O Major Meredith, o comandante da operação, comentou com uma certa dose de ironia e admiração: se tivéssemos uma divisão de soldados com a capacidade de resistência desses pássaros, enfrentaríamos qualquer exército do mundo. A Grande Guerra dos Emos entrou para a história como um lembrete cômico, mas profundo, sobre a nossa relação com a natureza. Ela nos mostra que, às vezes, a força bruta e a tecnologia mais avançada não são páreo para a resiliência e a adaptabilidade do mundo natural. E que, em 1932, em algum lugar remoto da Austrália, um exército moderno foi completamente derrotado por um bando de pássaros. E aí, o que você achou dessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa.